Olá, bom dia. Deus abençoe você em nome de Jesus. É um prazer estar de volta nesse Casa Firme. E é um prazer, mais uma vez, trazer essa palavra, uma palavra de mudança, de transformação. E esse é o nosso objetivo de estar aqui. A gente precisa se lembrar sempre do porquê estamos aqui. É para lembrar do amor do Senhor e que Ele nos deixou diversos exemplos e passagens que são atuais. A Bíblia se renova, ela é extremamente atual. E Ele nos deixou parábolas, exemplos, histórias, tantas coisas, para que pudéssemos nos espelhar e mudar a nossa vida mediante aquilo que Ele tem nos instruído e nos ajudado. A Bispo trouxe essa palavra aqui quinta-feira passada, quando ela estava aqui em Kissimmee, e desde então ela vem ecoado no meu coração, porque se tem algo que eu precisei trabalhar e me curar durante uma vida até agora, é procrastinar as coisas, deixar para depois, achar que dá tempo. Ah, vai dar tempo. Ah, vai funcionar. Não, em cima da hora funciona, dá certo, eu vou dar um jeitinho. Esse jeitinho sempre me prejudicou. Porque quando eu podia estar descansando em paz, não descansando com coisas a fazer, descansando, desfrutando, vivendo um dia tranquilo. Não, eu estava sempre na correria, em busca de resolver algo que eu podia ter resolvido antes, que eu podia ter feito antes, que eu podia ter me organizado antes, que eu podia ter trabalhado de uma forma que não me puxaria tanto, não me custaria tanto no dia. Eu sempre dei o exemplo do Ano Novo, que durante o Ano Novo, eu sempre ia atrás da roupa do Ano Novo, no dia do Ano Novo. Aí você fala, mas como? Porque eu tinha planos, eu pensava assim, eu quero tal roupa. Aí, mas depois eu vejo. Aí ia passando o tempo, depois eu vejo. Quando eu via, já era o dia da virada, eu não tinha roupa ainda. E, às vezes, no dia da virada, eu estava naquele shopping, lotado de gente que também fez a mesma coisa que eu, em busca de uma roupa de última hora. Todo mundo, aquela correria, quando eu podia estar em casa, quando eu podia estar esperando só para ir para a Vigília da Virada, por exemplo. Porque deixei para trás, deixei para depois. Não me organizei. Isso é um exemplo básico do dia a dia, da nossa vida. Porém, existem coisas que nós deixamos, que não nos organizamos, e depois que nós vamos ver o quanto aquilo vai nos custar caro, seja na sua vida, seja na sua casa, seja no seu casamento, seja na sua vida espiritual. Agora mesmo, propósito da mudança. Depois eu faço, depois eu peço. Não, vou fazer um voto. Mas eu não vou fazer um voto agora, eu vou fazer um voto depois. Não, vou fazer isso aqui depois. Não, depois eu me organizo nisso. Não, agora eu preciso trabalhar mais, que é final do ano, eu preciso trabalhar muito, muito, fazer muitas coisas. Então, não vai dar para estar todo dia na igreja, mas, enfim, Deus vai entender e tal. E quando a bispa trouxe essa palavra, ela trouxe de uma profundidade, e ela trouxe com a certeza de que um tempo se findaria. Neste final do ano, neste propósito da mudança, um tempo está se findando. E eu não estou falando do tempo natural das coisas, não. Eu estou falando de um portal que estava aberto, de glória, e que, até então, aquilo ainda era o suficiente para suprir. Aquele azeite deste ano todo foi o suficiente para este ano todo. Porém, vai fechar. Esse portal vai se fechar. E quem não passar por ele e estiver preparado para passar por esse portal, não passa mais. Porque uma coisa é o homem fechar as portas para nós. Se o homem fechar as portas para nós, o Senhor abre. Se for da vontade dele, ele abre. Agora, quando Deus fecha e diz que acabou, acabou. Não adianta implorar, chorar ou dizer, não, mas por favor, me deixe entrar, porque eu estava ocupada.
Deus é um Deus organizado. Deus não faz as coisas atropeladas. Ele é um Deus organizado. Ele é um Deus que faz as coisas com cuidado. Ele é um Deus que pensa além. Ele não tem o nosso pensamento. Nosso pensamento é extremamente limitado. Nós nem conseguimos ter a dimensão de como Deus pensa, na verdade. Porém, Ele não é um Deus que pensa no último dia, de última hora. Ele dá livramentos, mas Ele não cumpre promessas de última hora. Lembrei, vou fazer isso aqui agora. Não, não. Aquilo já foi prometido. Aquilo já tem uma história. E aqui em Mateus 25, versículo 1, diz assim: o reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra, virgens que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas lamparinas. Eu paro aqui um minuto, porque eu quero que você veja que todas tinham as lamparinas. Todo mundo tinha lamparina. Todo mundo tinha como iluminar o caminho, iluminar por onde passasse. Todo mundo tinha. Não tem como dizer assim, 5 delas tinham lamparinas, as outras 5 não tinham. Não, todas tinham. Todo mundo tinha. E isso dá para exemplificar perfeitamente. Eu não vou nem falar do mundo, vou falar do povo, então, do Ministério Mudança de Vida, da igreja. Todo mundo tem acesso à palavra. Todo mundo tem uma Bíblia, porque se você não tem uma Bíblia, é grave. Nós precisamos urgente resolver isso, porque é grave. Uma pessoa que não tem uma Bíblia é grave. Todo mundo tem uma Bíblia. Todo mundo tem a Bíblia física, todo mundo tem a Bíblia no celular, todo mundo tem que ter também. Se você tem aplicativos no seu celular, se falta o aplicativo da Bíblia, é grave. Porque às vezes você está no lugar, você está no trabalho, você está no meio de transporte, você precisa de uma palavra, você tem ali rapidinho com você. Não carregou a Bíblia, então você tem ali rapidinho. Todo mundo tem acesso à palavra. Todo mundo tem o que é preciso ali para sobreviver e para passar e vencer obstáculos. Mas, às vezes, falta azeite. Às vezes, vai faltar o essencial, que é o azeite. O azeite é o Espírito, a unção é o Espírito do Senhor. Pregar, todo mundo prega. Pregar, qualquer pessoa pode subir aqui e pregar. Estou dizendo que seja algo simples de executar, mas se você subir, botar um esforço aqui, você vai conseguir pregar e falar de experiências que você viveu, mas precisa ter a unção, para que a unção possa transcender o mundo, o espaço, distâncias, e alcançar tantas pessoas. A diferença é a unção, porque lamparinas todos nós temos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. A diferença de 5 é que elas pensaram lá na frente. Elas se prepararam para o depois. Nós precisamos nos preparar para 2025. Nós não devemos cultivar esse azeite, guardar esse azeite só para o mês de agora, de dezembro, para o propósito da mudança. Porque quando a gente começa 2025, depois da vigília da virada, dá uma sensação de, agora vou dar uma relaxada, dar uma descansada. Tem que descansar, tem que relaxar, mas nunca de Deus, nunca da palavra. A gente tem que ter o azeite extra, porque uma semana que você descansa de Deus, que você, não estou de férias, não vou ler a palavra, eu estou de férias. E eu falo isso, você pensa, pode ter pessoas que pensam assim, não, jamais. Mas eu, quando comecei na obra, tinha esses pensamentos. Quando comecei na igreja, eu pensava dessa forma, e eu agia dessa forma. Agora, estou de férias, não. Vou assistir programa, não vou assistir palavra, eu vou aproveitar o máximo que eu puder aproveitar. E errado. Nós precisamos cultivar o Espírito e o azeite extra o tempo todo, a todo momento, não importa onde nós estejamos, porque nós não sabemos a hora que o portal vai se fechar, ou a hora que o noivo vai chegar. Ele pode chegar de uma hora para outra. Quantas pessoas foram surpreendidas, nas suas férias, inclusive, saíram de férias e foram surpreendidas ali, com situações terríveis, desagradáveis, e que precisavam do azeite extra, precisava daquela cobertura e não tiveram. Precisa ser cultivado todos os dias.
E eu sei muito bem o que estou falando. Eu faz 3 meses que estou aqui. Agora nós estamos com esse templo físico, nós já tínhamos o templo, mas ainda não tínhamos a estrutura, mas ainda assim, vínhamos, orávamos, fazíamos o que tinha que fazer. Porém, a falta que faz um templo físico, pessoas que estão clamando junto com você, esse ambiente poderoso da nave, da igreja, da casa do Senhor, do templo do Espírito Santo, é incomparável. As pessoas que não vivem nos seus templos, que não buscam a Deus, que não estão ali na igreja, recarregando as suas forças, recarregando a sua energia, elas precisam recarregar as suas forças. Nós precisamos, o tempo todo, recarregar a energia. Quando seu celular está acabando a bateria, não te dá uma sensação de agonia? Meu Deus, porque tudo que nós precisamos é como se estivesse ali. O banco está ali, se eu precisar fazer um pagamento, se eu precisar falar com alguém, eu estou respirando uma resposta de tal lugar, quem tem filhos na escola, às vezes precisa ligar e tal. Não, preciso carregar, preciso recarregar, porque eu preciso do despertador. Antes de dormir, você não dorme com o seu celular no vermelhinho, porque se o celular desligar, não tem despertador. Não, preciso recarregar, porque senão não vou acordar. A mesma coisa é a palavra. Quando você está enfraquecido, você corre para Deus. Quando você está cheio de força, você corre para Deus. Porque você precisa o tempo todo estar recarregado. E, claro, com carga extra, porque senão vai faltar. E não tem como emprestar. É exatamente como um carregador. A bateria do meu celular pode acabar. E eu estar num lugar com pessoas todas com celulares e com carregadores. Às vezes não serve no meu. Alguém tem para me emprestar? Alguém tem para me dar um pouquinho? Não serve. Não dá. Tem coisas que são muito pessoais. O azeite é algo muito pessoal. A unção é algo muito pessoal. Eu não posso tirar de mim. Eu posso passar para você o Espírito da palavra, mas eu não posso tirar de mim o Espírito e colocar dentro de você. Você precisa cultivar o seu. Você precisa ter o seu. A sua reserva, a sua parte extra. Senão vai acabar. A bateria vai descarregar. E para vivermos tudo o que temos que viver, em 2025, que a bispa falando para os líderes, ela falou, 2025 começa agora. Não começa ali no dia 1º, começa agora. A preparação começa agora. E assim, todas as palavras que têm vindo profeticamente, todos os anos, você vê que ela tem uma força para durar até o final do ano, quando a outra começou. Nós nos preparamos agora. Essa frase de 2025 começa agora o preparo começa agora. As organizações começam agora. Você começa a se organizar agora. A sua vida tem que estar organizada agora. Do jeito que você sair de 2024 com o seu casamento, é o mesmo jeito que você vai entrar. E é assim que você vai lutar o ano todo, porque você não organizou aquilo para entrar com aquilo extremamente alinhado. Tem gente que entra o ano brigado, de cara virada um para o outro, sem conversar. Você acha que você vai ter um ano como? Esse casamento vai ser como durante aquele ano todo? Assim. Precisa organizar as coisas com seus filhos agora. Eu que estou aqui cuidando das crianças. Precisamos urgente cultivar nas crianças a cultura do reino, da palavra. Você que tem crianças, é o tempo todo, não pode parar. A minha Maria terminou de ler a Bíblia. Eu sei. Então, assim, você que não leu, corra. Urgente, porque a minha filha de 9 anos leu a Bíblia inteira. Já leu a Bíblia. E a Maria já olhou para a gente e falou assim, acabei. Tipo, agora não precisa mais, né? Acabou, já findou, então pronto, né? Aí eu e o pai dela olhou para ela e falou assim, é agora que começa, minha querida. Não acabou, não. Agora começou. Você leu a Bíblia numa linguagem, não é? Agora nós vamos ler em outra linguagem. Porque são várias traduções, são várias linguagens. E a Bíblia a gente nunca para de ler. Não pensa você que você vai parar de ler a Bíblia, não, que você vai começar a ler a Bíblia agora. Então, começou.
E a gente tem que cultivar nas nossas crianças todos os dias. Ah, mas meu filho não sabe ler. Você sabe. Leia para ele. Um versículo que você lê para a sua criança, você cultiva nela. Criança tem um poder incrível e é lindo de ver. Por isso que a palavra diz que nós temos que ser como crianças para herdar o reino dos céus. Porque o pouquinho que você investe nela, principalmente as novinhas, você investe um pouquinho nela, ela já te dá uma resposta rápida. Você ensina a ela movimentos, você ensina a ela coisas a fazer, e ela te dá respostas rápidas. Ontem eu contei para o mundo aqui que eu fui ensinar as crianças na segunda-feira, que estavam aqui comigo, fazer o propósito da mudança. Então, eu falei, nós vamos fazer o propósito. E perguntei, quais são as 3 coisas e tal. E fui escrevendo para elas, né? E eu tenho uma das crianças que eu tenho aqui, que eu tenho um carinho por essa... Ele é um amor especial por ele, que é o Benjamin. E eu tinha ensinado a unção para ele, né? Eu falei, unção é assim, né, a gente unge a testa, unge as mãozinhas, e agora o Benjamin já sabe, que você faz assim, unge. E aí eu falei, do propósito da mudança, eu falei, agora nós vamos levar para casa o propósito da mudança, e todo dia você vai pegar o azeite, vai pedir para a mamãe ungir o seu propósito. Aí o Benjamin olhou para mim e falou assim, mas o propósito não tem cabeça. Achei ótimo, gente, eu achei maravilhoso, que menino inteligente, verdade. Tanto que eu parei e fiquei em silêncio pensando assim, falei, pois é, não tem cabeça, mas a gente não unge só cabeças, a gente unge coisas também, Benjamin. Então, pode ungir cabeças e pode ungir coisas. A criança te dá uma resposta imediata. Então, você não pode virar o ano sem investir tempo, ensinar essa criança o motivo do Natal, o porquê da virada de ano, o porquê da palavra profética, o porquê que a gente tem que ler a palavra, o porquê que a gente tem que fazer um propósito. Você não pode entrar mais um ano com essa criança vivendo aleatoriamente como se a fé não existisse, como se Deus não existisse. Ah, pequenininho, quando crescer, a gente fala, é agora que você coloca nela. É mais fácil aprender agora. As minhas filhas aprendem inglês numa velocidade que eu não aprendo. Porque é investido nelas quando criança, porque criança guarda numa facilidade muito maior que o adulto. É agora que você investe nela a palavra e ela nunca mais vai esquecer. A Maria e a Ana, quando você pergunta algo da palavra, elas sabem numa rapidez e numa facilidade, porque foi investido a elas. Foi cultivado nelas algo, para que elas levem para toda a vida. E que elas tenham esse azeite extra sempre. Quando algo acontecer, elas vão se lembrar da palavra que leram para elas, dos trabalhos que fizeram com elas. E assim por todo o caminho. Continuando. Versículo 5. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar. E adormeceram. Elas adormeceram, todas dormiram. As 5 prudentes que estavam com a sua reserva garantida, porque vai que, né? Dormiram. E as imprudentes também. Pois a pessoa que procrastina, ela faz isso mesmo. Ela descansa como se não houvesse amanhã. Ela descansa como se ela estivesse com tudo impecável. E se perguntarem para ela, ela vai te dizer na maior segurança, inclusive, viu? Tá tudo certo? Ah, tudo certo. Só falta um negocinho, mas amanhã eu dou um jeito. Quando você vai ver? Não falta um negocinho, não. Falta algo que é o principal. Não, mas amanhã eu resolvo. E o amanhã, geralmente, fica mais complicado e mais difícil. Essas vezes que eu deixei para fazer coisas de última hora, antes de sair de casa, eu orava, falava, Senhor, me ajuda, coloca na minha frente o que eu preciso, só para eu entrar, pegar e sair. Não acontecia. Porque Deus não age na imprudência. Isso é uma palavra. Deus não pode agir na imprudência. Não adianta você orar. Não adianta você pedir e implorar. Se você agiu com imprudência, não tem como aquilo ser realizado. E demorava mesmo. E eu não achava mesmo. E eu rodava e, por fim, ficava com o que tinha. Eu não ficava com o que eu gostava, eu ficava com o que tinha mesmo. E não é para isso que o Senhor nos chamou, não. O Senhor não nos chamou para ficar com o que sobra, com o que tem. Não. É para se organizar e para se preparar. O imprudente, ele descansa, é o sono do insensato mesmo. Ele descansa tranquilamente. É como Jonas. Tem aquelas pessoas que dormem no meio da tempestade, como Jesus.
no barco, na tempestade. Jesus está dormindo. E tem os que, como Jonas, que dormem, que sabem que tudo aquilo ali é por culpa dele. Mas ele dorme tranquilamente na tempestade, sem nenhum tipo de culpa. E é impressionante, você olha para ele, não tem culpa nenhuma. Ele está descansando. E não era hora de descansar. As prudentes podiam sim, fizeram o que tinha que ser feito, descansaram. As imprudentes não tiveram esse descanso. E aí eu puxo para a sua vida, sabe o quê? Para mulheres. Sabe quando você faz aquela promessa assim, ó, no início do ano, eu vou começar uma academia. No início do ano, agora, esse ano é o ano. Quantas vezes você já falou isso? Então não fala mais, nunca mais repete. Porque se você não for fazer, não fala mais. Porque tem pessoas que quando ela fala assim, esse ano você vai ver só. Eu vou malhar tanto, eu vou fazer tanto, que assim, eu vou ficar irreconhecível. Que você escuta algumas coisas e você pensa assim, né? Não, tá bom. Esse ano eu vou estudar tal coisa. Quando você vê, nada. Às vezes tem coisas que é melhor você não falar nada e só fazer. E aí o que acontece? Não, porque agora, final do ano, camiseta branca, roupa branca, preciso, né? Tá impecável para o ano novo, bonita. Todo mundo quer aparecer bonito. E o branco é cruel com as pessoas. O ano novo branco, assim, ele é cruel. E aí, o que ela começa? Não, agora eu preciso correr contra o tempo. Vou fazer uma dieta, e faz uma dieta maluca. Aquela coisa de passar mal. Eu já participei de casamentos, de madrinhas desmaiarem no casamento. Porque ela queria tanto entrar no vestido, que aí faz aquela dieta maluca, não come, toma diurético, não sei o que, ela passa mal, cai a pressão, aquela coisa assim, que ela podia ter se programado, ela podia ter, sabe, se organizado, mas não. Aquela correria, aquela coisa, eu preciso disso agora. Não, precisa cultivar não só para estar bonita no final do ano, é para estar saudável também. Não adianta estar bonita e estar sem saúde, e estar passando mal. Aí você vira o ano assim, daquela pior forma possível, que você não está se sentindo bem. Ou você vai para algum lugar que você não está se sentindo bem. E aí você chega aquela coisa louca e faz isso, e perca 10 quilos em 3 dias, e aquelas dietas de internet que você encontra e tal, não sei o quê. Por fim, chegam as festas de Natal, aí você tem vontade de confraternizar com todo mundo, às vezes com pessoas que você não vê há tanto tempo, mas aquele sentimento de culpa, não posso comer, não posso fazer isso, quando você podia ter feito antes. E ali ser um momento de desfrutar, de conviver. Aí sai de férias, aí faz uma viagem, aí vai viajar com a família. Ai, não posso comer. Aí o pessoal vai sair, vai experimentar coisas novas, ver coisas novas. Você que vai sair de férias, vai vir aqui para os Estados Unidos, vai vir para Orlando. Tem muita coisa para você experimentar. Escuta o que eu estou falando. Tem coisa, hein, para você comer diferente, para experimentar. Tem muita coisa. Se for como eu, então, eu queria os mais coloridos e os mais radioativos que tinham. O Murilo, não vai, eu queria o mais verde, o mais azul, o mais não sei o que, eu quero experimentar, eu quero provar, eu gosto de novidade, eu quero novidade. Só que quando você vem com a consciência limpa, você fala, bom, posso fazer, que está tranquilo. Eu estou treinando, eu estou malhando, eu estou cuidando, eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Então, agora eu estou de férias, eu posso desfrutar. E quando você vem com a consciência pesada? Porque eu já vim para os Estados Unidos, inclusive, com a consciência pesada. Ah, vamos comer? Não posso comer, não. Não, morrendo de vontade. Eu queria viver aquilo, mas eu não tinha me organizado. Eu não tinha feito antes. Aí, por fim, acabei comendo e depois voltando até frustrada. Aquela frustração, sabe? Puxa, não devia, porque quando você termina as férias, você volta para a vida real, para o dia a dia. E aí, puxa, não devia ter feito isso, eu devia ter feito isso e tal. É o sentimento da imprudente, é o sentimento da insensata. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito. O noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas, que não tinham azeite de reserva, pediram às prudentes: deem um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as outras responderam: nós não temos. Apenas
nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem um óleo para vocês. Aí paro aqui também. Porque os imprudentes, procrastinadores, tendem a se colocar num lugar de injustiçados. Porque para ele foi mais difícil. Porque o tempo para ele foi menor. Porque eu não tenho essa tranquilidade de vida que você tem para fazer algumas coisas. Para ele é mais difícil. Você pode ter já feito esse pré-julgamento com algumas pessoas, como podem ter feito com você. Para ela é fácil, né? É fácil falar, né? É tranquilo falar. Para você não tem esse problema, você não tem isso, você não tem a vida que eu tenho, você não tem o marido que eu tenho, você não tem a casa que eu tenho, você não tem não sei o quê. Não, porque ninguém é igual a ninguém. Aonde é que você viu na Bíblia e na palavra que as pessoas são iguais, que elas vão ver as mesmas coisas? Porque elas são extremamente iguais, semelhantes. Não, nem só digital é igual, nem os seus dedos são iguais, nada seu é igual a ninguém. Você pode ter coisas parecidas, mas igual não. Agora, o imprudente, que tende a ser uma pessoa medíocre, e pessoas medíocres são essas pessoas medianas. Então, sempre, elas não estão abaixo, mas elas nunca estão além. Elas estão ali, meio termo. E o que a Bíblia diz do meio, que é o morno? O morno é o meio, é metade. Meio não é nem tão quente, nem tão frio. O que a Bíblia diz do morno? Que o Senhor vomita. Senhor, o próprio Deus, não tem paciência para o morno. E aí, elas colocam no quê? Na posição injustiçada. Não, eu não fui atrás da roupa do noivo, porque eu não tive tempo. O tempo foi igual para mim e para você. Não, eu não conversei com meu marido, você não sabe o que ele fez. O seu faz algumas coisas que o meu faz outras. E marido, como os homens aqui estavam conversando esses dias, que eles falaram que mulher é um pacote. Foi feito um pacote. Todas parecem ter as mesmas reações. Os homens também penso isso. É interessantíssimo, que parece que eles fazem as mesmas coisas. Só muda o nome, o endereço, a mãe, o pai, o tipo sanguíneo. Mas, assim, algumas reações é de homem mesmo. O homem é daquele... Você nunca foi no shopping, viu mulheres ali vendo roupas e buscando coisas, e quando você olha atrás, assim, tem um monte de homem sentado, assim, sabe, tipo, com aquela cara de que eu não queria estar aqui, né? O senhor tem que ter, gente, um lugar para, enquanto as mulheres estão fazendo suas coisas, para os homens sentarem e relaxarem. E o Murilo já adotou uma tática comigo. Ele me deixa na porta e vai embora. Tchau, Mariana. Ele fala, tchau, porque ele sabe que eu vou demorar. E quando ele fica lá, ele fica nervoso. Então, ele já me larga lá na porta. É meio que um pacote mesmo. Às vezes, o que seu marido faz, até é o que o meu faz também. Mas talvez eu não deixe aquilo dominar de tal forma que me impeça de fazer coisas. Não, eu não investi nos meus filhos, porque eu estou corrida, eu estou trabalhando, Tempo é igual para todo mundo. Elas podem aqui dizer o quê? Nem um pouquinho me deram, mas nem um pouco de azeite. São egoístas. Essas egoístas que querem tudo para elas, não compartilham, tem coisas que não são para ser compartilhadas mesmo. Tem coisas que são muito pessoais. A bispa disse isso aqui quinta-feira. Tem coisas que são tão pessoais que você não tem que dividir. É sua, é aquele seu trabalho com Deus, é a sua preparação com o próprio Espírito Santo. E tem coisas que são suas. Tem orações que são minhas, tem orações que eu oro para todo mundo ouvir, e são coisas que são pessoais. E aí o imprudente, ele o quê? Egoístas, não dividem, não compartilham. Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela falou assim para mim, as pessoas precisam fazer caridade, cadê a caridade das pessoas e tal, e não sei o quê. Poxa, não viva só de caridade, ore a Deus para que você não precise disso, para que você seja a pessoa que ajuda e não que é ajudada. E nos coloca nessa posição de todo mundo precisa me ajudar, todo mundo precisa... Não, às vezes você precisa se ajudar. Para de colocar a culpa no outro. Precisa me ajudar, você precisa fazer isso aqui por mim, você precisa me dar o azeite, me dá um pouquinho de azeite. É você que tem que buscar o seu próprio azeite. É você que precisa fazer isso por você.
É você que precisa ir em busca para que não falte para você. Esse período que nós passamos aqui, nós percebemos o quanto é importante você ter uma vida firmada em Deus, porque ainda a igreja virtual, que eu fui da igreja virtual aqui, um tempão, e a igreja virtual tem um trabalho extra, uma obrigação extra, que pessoas que estão fisicamente são puxadas pelos seus líderes. Mas quando você está para trás, você precisa, com a sua força, fazer o que precisa ser feito. Levantar os jejuns que precisam ser levantados. Porque muitos, por exemplo, a propósitos, a igreja começou um propósito, todos nós começamos, e a igreja vai fazer um jejum, todo mundo faz. Mas, às vezes, quando você está ali um pouco mais à distância, há coisas que não chegam até você, que você precisa fazer por você. Você precisa ir em busca por você. Então se a igreja não ora, eu não oro? Não, eu oro porque eu preciso disso. Eu preciso dessa estrutura, dessa força. E assim, e a igreja, o templo físico, você precisa do templo físico, da estrutura do templo, mas quando você não tem aquilo por aquele momento, é a sua força, é o seu azeite. E assim todos os dias. É em busca. É ir clamando a Deus, é ir buscando ao Senhor, é ir orando, jejuando e fazendo aquilo que precisa ser feito, independente se alguém pediu, se alguém falou, se alguém abriu ou se alguém não abriu. Você fez, você tem que fazer. Então, nunca se coloque nessa posição medíocre de que você tem que me ajudar, você tem que me dar isso aqui, você tem que se ajudar. Nós temos que nos ajudar. Nós temos que ter o discernimento de que isso aqui talvez vai faltar, e eu vou precisar disso aqui. Quem é mãe de bebê sabe muito bem. Quando você vai sair, você tem que estar com a malinha dele preparadinha. Tantas fraldas, mas eu vou botar umas fraldas extras, porque eu não sei como é que vai ser durante o caminho. Às vezes aquele neném passa mal e tal, não sei o quê, e você não tem, como é que faz? Aí não tem o que fazer. Eu preciso levar esse tanto de leite, mas eu preciso levar Eu já levava a lata inteira do leite. Porque eu não levava em dose, eu levava lata já. Para nunca faltar. Porque às vezes falta. Ainda essas coisas dariam tempo de comprar. E quando não dá? Quando foi com essas aqui, no versículo 9. Mas as outras responderam: nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e compre óleo para vocês. Mas quando elas foram, o noivo chegou. E aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi trancada. Não fecharam a porta, não deixaram a porta encostadinha assim, falaram assim: pode entrar, viu? Quando vocês chegarem, quando vocês voltarem, entra. Não, a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora, chamando: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Porém, ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta. O Senhor, esse exemplo aqui, deu o quê? Eu não conheço vocês. Eu não conheço, porque o Senhor não anda e não vai compactuar com esse tipo de atitude de algumas pessoas. Já passou da hora de trocarmos o tipo de comida que nós estamos comendo. Tem gente que já saiu da comida de bebê faz tempo, mas quer continuar comendo comida de bebê. Não. Está na hora de assumir as próprias responsabilidades e dizer: me dá um pouquinho de azeite, ou simplesmente dizer: eu devia ter me preparado. Eu entendo. Eu devia ter me preparado para isso. Eu devia ter prestado atenção para isso. Eu devia ter entendido isso. É viver o tempo certo, na hora certa. É discernir os tempos. Geralmente, o procrastinador, ele também está sempre vivendo tempos diferentes. Ele sempre vive o tempo errado. Ou ele está muito atrasado para algo, ou ele está muito adiantado e ele não está vivendo o que ele tem que viver naquele momento. E isso é tão prejudicial. Quando você não vive os tempos certos das coisas, ou você está muito à frente, ou está muito atrás. Você nunca está
no tempo que tem que ser vivido, vivendo as experiências que você precisa viver naquele momento. As insensatas acharam que tinham um controle que elas não tinham. E, às vezes, nós achamos que nós temos um controle que nós não temos. Amanhã eu faço isso aqui, vai dar tempo. Você não sabe se tem amanhã. Amanhã eu falo com tal pessoa, vai dar tempo. Você não sabe se aquela pessoa tem amanhã. Amanhã eu peço perdão, amanhã eu compro isso, amanhã eu faço aquilo. Você não sabe se tem um amanhã. Se amanhã está lá, você não tem certeza, você não sabe. E quando Deus te dá uma direção, é para ser feita naquele momento. E pensar além. Bom, eu vou fazer isso porque vai que falta, vai que não dá certo. E eu tenho certeza, do mesmo jeito que a bispa falou aqui, eu tenho certeza que esse final de ano é preciso um investimento mais profundo. Deus quer mais profundidade. Neste final de ano, Deus está deixando claro que o que sustentou a sua lamparina acesa até agora não sustentará mais. Você pode até tentar, mas será só uma lamparina. E para que serve uma lamparina sem azeite? Só para enfeitar. É decorativa. Ela é uma decoração. É para isso. Não aceite se colocar numa posição de uma pessoa medíocre. E às vezes você pensa assim, nossa, mas medíocre, ai, nossa, que ofensa. Mas pessoas que vivem a média são medíocres. Elas são pessoas medianas. Não aceite se colocar nessa posição e viver dessa forma. Queira que o Senhor use você de uma forma extraordinária que não usou ninguém. E, às vezes, não estou falando nem só de altar, de igreja, eu estou falando da sua casa. Queira ouvir da boca dos seus filhos que você faz coisas que outra mãe não faz. Ainda que você saiba que faça. Mas você vê a riqueza de ouvir palavras dessas da boca das nossas crianças? Queira ouvir coisas, por exemplo, do seu esposo, que outra mulher, mas outra mulher, como está na palavra, que nenhuma se compara a você, né? Olha que romântico. Queira ouvir isso, ainda que você saiba que, né? Nossa, né? Você sabe que aquilo é um elogio, que outras podem fazer coisas até melhores que você, mas para ele, nenhuma se compara a você. Queira ouvir isso, do lugar que você trabalha. Esse funcionário aqui é indispensável, ele é essencial. Queira ser o obreiro que as pessoas disputam. Não, esse aqui vai trabalhar comigo. Não, esse aqui eu quero comigo. Não, queira ser esse, e não aquele que sobra. Sabe quando a gente escolhia time na escola? E sempre tinha aqueles que sobravam no final, que ninguém queria? Tá bom, vai, esse é meu, esse é meu. Não, esses são os medianos. É o que sobrou. É o que faz volume. É a massa. Nós estamos fora dela. Não aceite viver isso. Pessoas medíocres, aquelas que estão na média, estão sempre correndo atrás do tempo perdido. Elas estão sempre em busca de algo que elas podiam ter feito, mas elas não fizeram. Elas estão sempre correndo atrás de um tempo que ela podia ter aproveitado mais. Elas estão sempre sentindo, muitas vezes, falta de um tempo que quem não valorizou foi ela. Ela não valorizou, ela viveu como se aquilo fosse comum, como se aqueles dias fossem comuns. E quando aqueles dias passam, ela percebe que aqueles dias não eram comuns, não. Que aqueles dias eram importantes e que ela deveria ter desfrutado muito melhor deles do que ela acha que desfrutou. Pessoas medianas, como eu falei, estão sempre na posição de injustiçadas. Porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, porque eu não tive educação, porque eu não tive escola, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo. Você pode até não ter tido. Eu mesma tenho uma história de falta de muitas coisas, mas isso não significa que agora você não possa ter, ou que agora você não possa fazer o que não fizeram por você. Saia dessa posição de coitado ou pobre coitada. Não, eu não quero que as pessoas me vejam assim. Eu quero que elas me vejam como vencedora, como vitoriosa. Eu venci isso aqui. Não olha para mim com dó, não. Olha para mim como vencedora. Não como se eu não... Puxa, não teve, faltou. E eu falo para as minhas filhas o tempo todo isso. Às vezes, quando elas têm preguiça de ensaiar piano,
de eu não quero ensaiar, não quero fazer isso, eu não quero ler a palavra e tal. Eu sempre digo a elas isso. Eu falo para elas assim, a mamãe não tem talento nenhum. E quando eu digo talento, não sei tocar uma música, eu não sei tocar um instrumento, eu não aprendi notas, e quando as pessoas falam de notas musicais ou de não sei o quê, eu não sei fazer, eu não entendo o que eles estão falando, eu não tenho esse dom, né, que algumas pessoas têm e que foi investido nelas, porque às vezes algumas pessoas nem têm esse dom, mas o pai e a mãe investiu tanto nelas que aquilo foi necessário. O Mu mesmo toca teclado, piano também, não sei, divinamente. Mas não é algo que ele exerce hoje. Mas ele teve uma mãe que exigiu, obrigou e fez que ele estudasse. E hoje é uma maravilha, porque ele ensina as próprias filhas dele. Naquela época ele podia ir emburrado. Hoje ele vê o quanto aquilo é precioso. Aquilo foi precioso. E eu digo a elas assim, mamãe não teve investimento nenhum, talento nenhum. Ninguém investiu algo em mim, uma aula, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, até pela necessidade da época. Mas isso não significa que hoje eu não possa dizer às pessoas que o que eu faço é pelo poder do Espírito Santo. Tudo que eu faço, todas as partes em que eu exerço, foi o próprio Deus que me ensinou. E quando eu digo isso a elas, aproveite as oportunidades que a vida tem dado a você, porque tem pessoas investindo em vocês. Sai dessa posição de, eu não sei, não me ensinaram, eu não tive aulas. Vá pedir a Deus, vá pedir ao Espírito Santo. A minha oração contínua é, Senhor, me dá a inteligência que falta, me dá o foco que falta, me dá, meu Deus, a organização que eu preciso, a graça que eu preciso. Essa é a oração que você tem que fazer, porque Ele derrama um talento sobrenatural em você, mas tão grande, tão forte, que você nem sabe como é que você faz aquilo, você só sabe que sabe. E foi o próprio Deus que deu a você. Aquelas 10 virgens tinham as lamparinas. Você pode ter uma lamparina aí, mas ela pode não estar iluminando nem você, quem dirá o caminho. Às vezes essa lamparina já chamuscou a chama dela assim, ó. Ela não ilumina você, ela não ilumina o ambiente, ela não ilumina nada. Não tem nada que se aproveite ali. A diferença dessas 10 virgens, porque são 10 virgens. A única diferença delas é que 5 tinham azeite extra, então eram prudentes. E 5 só tinham uma lamparina decorativa mesmo. Lamparinas decorativas não servem para nada. Pessoas decorativas não servem para nada. A não ser para estar ali. Quem é? Está lá. O que ele fez? Nada, só esteve. Só existiu. Não seja essa pessoa que só existe. Não seja a pessoa que, só está lá, fulano só está lá. A sua presença precisa ser essencial. As pessoas precisam olhar e notar que você não foi. Cadê o fulano? Fez falta. Cadê o fulano para fazer tal coisa, para ajudar em tal coisa? Ele faz falta. A única diferença delas é o azeite, é o Espírito, é a unção. O que nos diferencia é o Espírito. E se não temos azeite, se não temos o Espírito, se não temos a unção, nós somos trevas. Nossa vida são trevas. E não tem como você dizer que eu sou luz. Porque a luz. Não. Trevas. Porque se você não ilumina nem sua própria vida, você é trevas. E todo mundo te vê o quê? Como trevas. A diferença entre uma mãe e uma cuidadora é exatamente isso. A cuidadora dá comida, dá banho, está ali, põe para dormir, verifica se não vai cair ou machucar. Essa é uma cuidadora. A mãe tem que dar amor, tem que dar investimento, tem que dar carinho. Ela é a figura do Espírito Santo. Além de dar de comer, colocar para dormir, dar banho, cuidar da segurança, ela tem toda a parte emocional para cuidar daquela criança. É isso que diferencia. A diferença é o Espírito. A diferença é gigantesca de uma mãe e de uma cuidadora. A diferença de uma casa, de um lar e de paredes aonde você vai dormir é muito grande. Porque você pode ter paredes. Você sai do seu trabalho e volta para aquele lugar,
Você só dorme. Você nem gosta de estar lá. Você não gosta de estar lá, você não gosta do lugar que você dorme, você não gosta da sua cama, você não gosta de onde você toma banho. Você também não investe para aquele lugar ser um lar. Agora, quando você chega num lar, você sabe que ali é um lar. Ali tem criança correndo, ali tem alguns brinquedos espalhados, ali tem cheiro de comida, ali tem cheiro de roupa lavada. Quando você coloca para estender, fica aquele cheiro de amaciante. Isso é um lar. Isso é um lar onde pessoas vivem, convivem. Ali tem alguma louça que precisa ser lavada. Não estou falando daqueles talentos que a gente tem, às vezes, de equilibrar a louça, não. Estou falando de coisas esporádicas. Ali você entra no chuveiro, tem panelinha, tem xicrinha de criança, e tem uma boneca, e você vai deitar. Esses dias eu deitei na minha cama assim, deitei em cima de uma mamadeira. Pensei, gente, de onde surgiu uma mamadeira? A Maria, é a mamadeira da minha filha. Então, leva a mamadeira para sua filha e tira da minha cama a bendita mamadeira. Isso é um lar, onde você encontra coisas de pessoas que estão vivas e vivendo ali. A diferença de se morar junto para um relacionamento é gigantesca. Morar junto, você vai, boa tarde, bom dia, boa noite, tchau, Deus abençoe, dá um beijinho, um selinho, cada um vai para o seu canto. Um relacionamento tem cumplicidade, tem amizade, tem carinho, tem tempo de qualidade, tem conversa, tem desentendimentos que são necessários. Não estou falando desequilíbrios, estou falando desentendimentos, para que ajustes sejam feitos. Isso é um relacionamento diferente de viver junto. Às vezes você pode só morar junto. A diferença da casa do Senhor para um templo só com paredes é enorme. Porque você pode ter só um lugar. Ou você pode ter um lugar cheio do Espírito Santo, que quando você entra, você é consolado, o seu espírito se acalma, você recarrega suas energias. Existe muita diferença entre uma lamparina e uma lamparina acesa. Há muita diferença. O que nos diferencia é a unção. Em Mateus 5,14, diz assim, ó: vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e, desse modo, brilha para todos. Ninguém pode esconder uma lamparina. Tenta acender um abajur e enfiar ele debaixo da cama para você ver só. Você vai ver assim, um resquíciozinho dele ali aparecendo. Ó. Não tem como, não dá para esconder. Uma lamparina sem azeite, que não é acesa, você pode colocar ela ali que você nem percebe que ela está ali. Está ali só. Agora, quando ela está acesa, ela traz até um ambiente gostoso, um ambiente confortável. Isso é uma lamparina acesa. E quando eu digo lamparina, você é uma lamparina, eu sou uma lamparina. Eu posso ser uma lamparina só para decorar. Estou ali, só, existindo. E eu posso ser aquela que acende, que ilumina a minha vida, ilumina a vida das outras pessoas. Eu posso iluminar a vida de tantas pessoas. Você pode ser uma lamparina na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, no seu trabalho. Você tem que ser uma lamparina no seu trabalho. Você tem que chegar no seu trabalho e as pessoas se alegrarem quando você chega, porque você leva boas novas, você leva uma boa atitude. Você tem que ser. As pessoas precisam olhar para você e querer aquilo que você tem. Eu também quero isso. Eu também quero viver isso. E não porque você pregou, falou na vida dela, mas porque você viveu na frente dela e ela olhou e falou, eu quero isso também. Eu quero essa experiência. Eu quero ter essa paz, eu quero ter essa tranquilidade. Você é a lamparina que precisa desse azeite extra. Ainda que tentem apagar essa lamparina. Ainda que tentem escondê-la. Você tem mais para acender. Pode apagar, que eu tenho mais. Ainda que o mal mesmo tente vir sobre você e apagar essa lamparina. Você tem mais azeite, você não se preocupa. Você dorme tranquilo, você não dorme preocupado. Porque você sabe que a qualquer momento, se o noivo chegar, você está preparada. Você tem o que você precisa. Tenha isso com você. Eu tinha colocado a palavra dos poços, mas nem vou ler ela mais, porque nem vejo necessário. Mas essa lamparina é semelhante aos poços que Isaac cavava
e o povo entulhava. Você cava o poço. Não, mas isso aqui é meu. Isso aqui é da minha região. Vai lá e joga terra no teu poço. Entulha o seu poço. Ou pega o seu poço ali, pega o poço que é teu para ele. Ah, tá bom. Eu cavo outro. Aí vai lá e cava outro. A pessoa que tem a bênção, ela sabe. Tá bom, isso pode acontecer. Ok. E às vezes podem ser coisas bem dolorosas. Você pode, assim, às vezes, olhar para a coisa e falar, meu Deus, em nome de Jesus, mas você sabe. Pode tentar apagar o azeite. Eu tenho mais. Eu acendo de novo. Acenda a sua própria lamparina, o seu próprio fogo. Porque você tem azeite. Está sobrando para você. E, às vezes, há coisas que nós não compartilhamos. Às vezes, há momentos, talvez, se tivesse mais um dia, quem sabe. Acredito que aquelas moças até, tipo, vamos lá comprar todo mundo junto, ou vamos comprar mais, aí eu divido um pouco o meu e a gente repõe, se tivesse mais tempo. Mas elas foram tão inteligentes que elas sabiam que se elas tirassem delas, faltaria para elas. E ame ao seu próximo como a ti mesmo. Não está escrito, ame a seu próximo mais do que você. Está escrito, ame como você. Então, elas se amaram e disseram, se a gente der para vocês, vai faltar para nós. Não temos. Então, vocês precisam ir em busca. Será que elas já não tinham sido orientadas? Será que ninguém chegou e falou para elas assim, olha, a gente não sabe o horário que ele vai chegar. Às vezes ele se atrasa no meio do caminho. Ainda mais naquela época, não tinha como avisar, não tinha mensagem, não tinha nada. Aquelas pessoas viviam caminhando por lugares assim, áridos, que tinham várias situações que poderiam acontecer. Era o mínimo se esperar que algo poderia acontecer no caminho, que algo poderia causar um atraso. Então, pode acontecer um atraso, é melhor que você se prepare. Será que elas não foram orientadas? Quantos foram orientados durante esse ano todo? Prepare-se, se organiza. É o tempo de você... Qual foi a palavra? Ah, mas a palavra não foi de ir para a terra prometida? Qual foi a primeira palavra? Prepare-se. Meu servo Moisés morreu. Prepare-se, que agora vocês vão atravessar. Mas prepare-se para atravessar o Jordão. Se prepara para isso. Se prepara para entrar na terra prometida. Se organiza. Porque quando você estiver na sua terra prometida pode ser um lugar físico, pode ser uma pessoa, pode ser um casamento, pode ser um lar, não sei o que pode ser, um trabalho, não sei. O que eu sei é que o Senhor falou, prepare-se. Porque quando você estiver na sua terra prometida, você vai entender por que foi dito para que você se preparasse. Eu, quando estava para vir para cá, ainda faltava alguns meses, a gente não sabia exato quando viríamos, o tempo certo de vir. E eu ouvia essa palavra, e quando vinha a palavra de prepare-se, se organize, ajuste as coisas, coloque a casa em ordem. Esse coloca a casa em ordem foi muito forte e tal. E ainda assim, eu tinha uma ansiedade. Não, porque eu quero já viver, porque não sei o quê, eu quero ir. São os Pedros que às vezes vivem nos seus momentos de ansiedade. E eu quero ir, eu quero fazer. Prepare-se, estou preparada. Se quer falar para um Pedro ou para alguém, vai lá se preparar. Não, mas eu já estou preparado. Se prepara, se organiza. Eu estou organizado. Eu estou pronto para isso. E aí, se você não coloca a cabeça no lugar, faz o que precisa ser feito e se prepara de uma forma sincera e tão profunda, quando você pisa na terra, você descobre que você não estava nem isso aqui preparado, nem um terço preparado. Você achava que estava, mas não estava. A diferença entre uma pessoa preparada e não é que eu posso ver assim, entre eu e o Mu, por exemplo, logo que chegamos aqui, eu tive um choque cultural. Porque uma coisa é você visitar, outra coisa é você morar e estabelecer. Eu tive um choque cultural. Para mim foi um choque. Eu me choquei com tudo, a comida me fez mal, porque uma coisa é você comer ela uma semana, outra coisa é comer ela todo dia, e é muito diferente. A comida me fez mal, o choque cultural me fez mal, o silêncio do lugar que você mora, porque é um silêncio.
mas um silêncio que você nunca tem no Brasil. Às vezes, no Brasil, você pensa assim, queria só um pouco de silêncio, e o vizinho que está com som alto, e não sei o quê, quem mora em apartamento, e pisa, isso aqui. Não, aqui é um silêncio. As pessoas têm cuidado com o silêncio do outro. Mas é um silêncio tão forte que chega a ensurdecer, inclusive. Que você pensa, meu Deus, é muito silencioso. Eu tive um choque com quase tudo quando eu encontrei. O Murilo não se surpreendeu com nada. Murilo, toda vez que perguntava, amor, o que você está sentindo? Você está sentindo muita diferença? Olha, estou, mas nada que afete. Eu já tive processos a serem vencidos aqui, desde que cheguei. Processos que já foram vencidos, porém, que eu achei que não teria. Porque quando era dito, prepare-se, estou preparada, eu estou pronta. E às vezes não está. Prepare-se para viver 2025. Prepare-se para viver um grande propósito da mudança. Prepare-se para viver grandes desafios, mas também grandes milagres. Mas você precisa estar preparado. Passa pelo portal. Passa pelo portal e não deixa que nada impeça você de vencer, você de conquistar, você de avançar, você de progredir. Não permita isso. Prepare-se para viver grandes milagres e grandes sonhos. É que, às vezes, a nossa tendência é ouvir assim, prepare-se para viver grandes milagres, grandes sonhos, né? O que eu falei? Grandes milagres e grandes sonhos. Não, eu falei prepare-se. Prepare-se primeiro, para que depois você possa desfrutar com o noivo. Não ter problema da porta ser trancada e você ficar na porta batendo. Eu quero entrar, eu quero fazer parte disso. Vai passar. Este tempo vai passar. Quem veio orar com a gente aqui em Kissimmee, por exemplo, quando não tinham cadeiras nem carpete, viveu um tempo que nunca mais ninguém vai viver. Aquilo foi de uma riqueza, de uma preciosidade que nunca mais ninguém vai viver. Quem está subindo nesse altar pelo case ou pela lata de tinta ali, vive um tempo que nunca mais ninguém vai viver. E assim, se Deus colocou você em algo, para viver algo, prepare-se, desfrute daquele momento. Organize o que precisa ser organizado para aquele momento e se prepare para momentos futuros, porque você vai precisar disso. Prepare-se para viver grandes coisas, grandes sonhos. Eu sei que você tem sonhos enormes e Deus pode realizar na sua vida. Deus pode fazer para você. E é nítido a diferença de fé, de espírito, de igreja, com todas as outras denominações que nós cruzamos por aqui. E eu não estou diminuindo nenhuma, não estou falando que uma é pior ou que a outra é melhor. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que quando eu cheguei, eu tive um choque de ver as pessoas que elas não estavam, não só habituadas, elas aprenderam a viver com Jesus de uma forma morna. Você acredita em Deus? Acredito. Você vai na igreja? Vou aos domingos. Então tá bom. E é o suficiente. E nunca é o suficiente. A presença do Senhor nunca é o suficiente. Nunca você vai ter azeite extra, vivendo dessa forma, dizendo que acredita em Deus, que é cristão, vai à igreja aos domingos e está tudo certo. Nunca. Se você não tiver os seus períodos, os seus momentos, a sua oportunidade de atravessar Jordões e fazer tantas coisas, não tem como Deus fazer na sua vida. É grande a diferença de pessoas que têm cultivado um azeite extra, no oculto, no silêncio, e de outras que às vezes têm só barulho. Não seja as que têm só barulho. Essas virgens aqui gritando, tinham só barulho e uma lamparina apagada. E as prudentes já estavam lá dentro, desfrutando com o noivo, vivendo aquele dia de festa, e talvez nem se lembraram das que ficaram fora. Então, eu peço que você, se puder, se coloque em pé, se não, fique, na verdade, da maneira como você se sente confortável. Pegue o seu propósito e diga a Deus o que você precisa.
Você, às vezes, o que falta para você se preparar? Senhor, eu preciso mais paciência, eu preciso mais organização, eu preciso mais favor, eu preciso mais discernimento, eu preciso de direção. Preciso ter direcionamento. O que você precisa mais? Além dessas 3 coisas que você não quer levar. Não quero isso. Mas o que mais? Eu não quero mais viver os tempos errados. Eu não quero mais viver coisas e momentaneamente, depois sentir falta delas, porque eu não desfrutei o que eu deveria ter desfrutado. Eu não quero mais ficar correndo atrás de coisas. Eu quero estar com aquilo organizadinho, tudo certo. Eu não quero mais. Sabe quando, às vezes, você recebe uma visita inesperada, chega na sua casa e você tem que correr com tudo, porque você não tem nada organizado, você não tem uma comida pronta, você não tem nada que você organizou, e aí mostra uma rotina bagunçada. E aí você tem vergonha da pessoa entrar, ai, desculpa a bagunça, que não deu tempo e tal, não sei o quê. Às vezes pode acontecer, às vezes pode ser aquele dia que as crianças estão brincando e que bagunça e tal, mas não sujeira, a gente não está falando de sujeira, a gente está falando de bagunça. Às vezes você olha, você sabe quando aquele lugar não é limpo há muito tempo, não é organizado há muito tempo, não é feito algo há muito tempo, e aquele sentimento de constrangimento. Às vezes aquele sentimento de, poxa, eu tenho que correr contra o tempo porque eu quero vestir a roupa tal, eu quero ir para tal lugar, quando você podia ter se organizado todo ano. Às vezes está numa situação difícil no casamento, e aquilo deveria ter sido cultivado todos os dias. E não vamos fazer tudo de uma vez. Às vezes tem casais que o que você precisa não é mais uma viagem, não. Vamos viajar para a gente se acertar e ficar tudo bem. Você não precisa de mais uma viagem. Você precisa cultivar esse relacionamento todos os dias. Uma viagem não vai consertar seu casamento. Uma viagem não vai fazer um respeitar o outro, um ter amor ou admiração pelo outro. Vai distrair vocês por enquanto. O que vocês não precisam é distração. É cultivar aquilo todos os dias. Seu filho não precisa de mais um presente. Eu vou lá compensar ele, que eu trabalhei muito. Eu vou lá comprar um presentinho. Eu vou lá levar ele para tal lugar. Ele não precisa disso. Ele precisa de 15 minutos com você conversando. Ele precisa de muito pouco. De uma xícara de chocolate quente, uns marshmallows aqui, que está frio, então, o sangue de Jesus tem poder. E um minutinho falando com você. Você ouvindo o que ele tem para dizer. Você conversando com ele. Você quer saber algo que minhas filhas amam fazer? E que aquilo alimenta elas demais? Faça com seus filhos. Cultive isso neles. A gente perdeu isso demais. Elas amam sair para ver as luzes de Natal. E eu não estou falando longe, não. Estou falando na redondeza mesmo. Põe no carro. Sabe quando você bota no carro aquelas criancinhas de pijama? Todo mundo de pijama, só para ver as luzes de Natal? Essas memórias são tão importantes. São cultivadas de uma maneira tão bonita. São tão fortes. Às vezes, o que nós precisamos não é mais um passeio, mais um shopping, mais uma compra. Precisa de um dia na presença do Senhor, precisa conversa, precisa tato, precisa carinho. Às vezes, o seu trabalho não precisa de mais um evento ou mais uma promoção. Precisa de alguém que unge cada cadeira, que unge cada lugar, que declara sobre aquele lugar, que unge a frente. Precisa de oração. Precisa de algo contínuo. Não algo desesperado. Vamos correr, vamos fazer isso. Não, você não precisa mais disso. Você precisa cultivar no dia a dia. Agora eu vou ler a Bíblia, em um mês eu vou ler a Bíblia inteira. Para com isso, você não vai entender nada. Você precisa cultivar aquilo aos poucos. E se você não fez até agora, comece agora então novamente. Prepare-se. Você não precisa mais disso. Então, eu não fiz nada até agora. Agora eu não vou mais dormir. Vou fazer 31 dias de jejum e não sei o quê. Você não precisa disso. Às vezes, tem pessoas que, às vezes, Deus mandou. É uma coisa. Você fazer isso porque você está se sentindo culpado,
porque a culpa dominou você e você quer correr contra o tempo para aquela culpa não continuar dominando você, não vai conseguir nada, a não ser mal-estar de um jejum que não era nem para você estar fazendo. Às vezes você não precisa de jejum, você precisa fechar a boca, parar de fofocar. O fruto do Espírito, né? Às vezes é fechar a boca, é segurar a língua, é parar de falar do outro. Às vezes esse prepare-se para você é isso. Às vezes você vem falando demais, falando do outro. Às vezes você tem até azeite extra ali, ó, na sua lamparina, mas está gastando ele o quê? Você viu as outras 5? Ficaram para fora. Não tem. Não é da sua conta, nem da minha. E às vezes o fruto do Espírito, sabe o que é? Ficar quieta. Segurar a língua, parar de falar dos outros. E cuidar do seu azeite. Olhar para lá e falar assim, bom, eu posso ajudar, mas eu não tenho nada a ver com isso, também não vou nem tocar naquilo. Às vezes é parar de falar do filho do outro. Porque o outro, você não viu o que ele fez, seu filho vai fazer o mesmo. Porque tudo que a gente julga no outro volta para nós. Cuidado. O meu não, eu fui a rainha de dizer, a minha filha não. Fez e fez até pior. Para que eu parasse de olhar para o outro, como se o outro não estivesse fazendo algo que eu estava fazendo melhor, ou enfim. Tenha um olhar sincero. Prepare-se. Vá cultivar um azeite diferenciado. Vá buscar a presença do Senhor. Esteja mais presente na igreja. Ainda que esteja só você, vai dobrar seu joelho, vai falar com Deus. É o seu momento. Na hora da oração, vai para o seu lugar, que aquele lugar é seu, é especial, é seu. Esses dias eu recebi uma foto aqui de alguém na igreja, que na hora da oração me mandou a foto lá do fundo da igreja, que eu sempre estava lá no fundo. Você queria me encontrar, podia ir lá para o fundo. Que era o meu lugar de oração. Eu fazia as minhas orações lá. É um lugar que é seu. Virou seu. Porque você sempre está ali. Ali é o seu lugar de renovo, de refúgio. Esse é o seu lugar. Prepare-se para viver coisas novas. Para viver um ano que você nunca viveu. Eu sei do que eu estou dizendo, eu tenho certeza disso. Nós, os internos, já sabemos a palavra profética, a gente precisa tomar muito cuidado para ela só não pular da nossa boca. Porque a vontade é sair gritando para o mundo. Olha só o que vai acontecer em 2025. Porque é muito forte, é muito poderoso. Porém, só vai viver quem estiver preparado. Quem passar por portais. 2025 começa agora. A sua preparação começa agora. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres. É um privilégio fazer parte disso, é um privilégio estar de volta. E que o Senhor possa, meu Deus, falar conosco. Que não sejam só palavras, mas que tenha azeite, que tenha unção, que tenha espírito, que possa, meu Deus, atingir a cada um, independente da distância. O Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. E eu peço, meu Deus, ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, derrame sobre nós um azeite extra, uma unção, meu Deus, renovada. Renova as nossas forças, renova a nossa esperança, em nome do Senhor Jesus. Às vezes, em tão pouco tempo de propósito, as forças já estão minguando, mas eu peço, meu Deus, um renovo, um renovo de esperança, de transformação, um renovo, meu Deus, de vida, de palavra. Meu Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus, cubra cada um agora, em nome do Senhor Jesus, com a sua unção, com a sua força, que lares sejam cobertos, que famílias sejam cobertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá a força necessária para essa mulher, meu Deus, cultivar aquele azeite extra na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu espiritual, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Deus, uma unção renovada.
transformada e diferente em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada um, meu Deus, que passar ao lado dela possa ver, possa sentir e ver ela vivendo uma unção diferenciada, um propósito diferenciado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos, meu Deus, em nome de Jesus, estar na sua presença, vivendo, meu Deus, aquele dia de glória, de festa, desfrutando com o noivo e nunca mais do lado de fora. Eu declaro, meu Deus, que toda procrastinação caia por terra e que nunca mais essa pessoa viva dias, meu Deus, que fique gritando na porta, pedindo para participar, para entrar também. Que ela esteja sempre junto, meu Deus, daqueles que chegam primeiro, daqueles, meu Deus, que se prepararam, que nunca mais ela esteja na posição mediana, que nunca mais ela se intitule, ela veja o quão mediana, medíocre foi, meu Deus, as atitudes dela, a fé dela, e que ela possa saber, meu Deus, e entender quais são os passos que ela tem que dar a mais e quais são os passos que ela precisa voltar. Que ela possa, meu Deus, perceber e discernir os tempos. Que ela possa entender, meu Deus, as causas, o porquê das coisas, o porquê algumas coisas não aconteceram no tempo que ela achava que deveria ser, porque ela esqueceu do prepare-se, ela só lembrou de entrar na terra. Então, meu Deus, que ela possa se preparar de uma forma profunda, de uma forma abençoada. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que ela tenha a sua palavra gravada no coração, que ela invista tempo naquilo que é mais precioso, que são, meu Deus, o seu espírito, a sua obra, a sua família. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que a obra das mãos dela seja bendita, que ela seja abençoada e que aonde ela tocar as mãos, meu Deus, que haja um favor, que haja, meu Deus, uma luz, que ela seja a luz que ilumina as trevas, que aonde ela chegar, meu Deus, e tiver contenda, ela tem o poder de levar a paz. Eu declaro, meu Deus, que ela seja um instrumento para levar a paz. Eu declaro que ela seja um instrumento para levar luz, para levar libertação, para levar diferença, para levar, meu Deus, portas abertas em nome do Senhor Jesus. E que nunca mais uma porta seja trancada, porque ela não se preparou, porque ela não foi prudente, porque ela não se organizou, que ela nunca mais perca, meu Deus, portais importantes de bênção e de palavras em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma e declaro unção, poder, força e favor, em nome de Jesus Cristo. Abençoo esse propósito e declaro, meu Deus, que essas 3 situações caiam por terra e que ela viva um milagre, meu Deus, impossível, que ela possa testemunhar que ela viveu coisas grandiosas nesse mês de dezembro. Eu declaro, meu Deus, que milagres impossíveis, que coisas extraordinárias aconteçam na vida dela e que ela possa contar, meu Deus, para todos, que ela, meu Deus, viveu o melhor ano da vida dela até então. Meu Deus, às vezes respostas que ela tem esperado há tanto tempo. Nós sabemos que o Senhor não precisa de nada, basta um coração, meu Deus, aberto. O Senhor não precisa, meu Deus, de nada para que aquilo seja feito. Basta uma palavra do Senhor e tudo muda. O Senhor é dono do ouro, da prata, o Senhor é dono de tudo. Então eu declaro, meu Deus, que ordens sejam dadas, que portas sejam abertas, em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez declaro que ela tenha um coração aberto para receber e para entender. Pessoas que abrem seus corações e entendem os seus lugares errados, atrasados ou adiantados, são pessoas que o Senhor pode trabalhar. Então trabalha, meu Deus, em nós, muda, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a nossa essência, porque nós queremos a essência de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém.